Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgiã plástica, e nesse vídeo eu vou te explicar o que há de mais moderno e efetivo para o tratamento das pálpebras. Nesses 15 anos de cirurgia plástica, me dediquei muito a entender a anatomia e as diferentes técnicas cirúrgicas para o rejuvenescimento da região dos olhos. E percebi, observando e conversando com as minhas pacientes aqui na clínica, que o objetivo da maioria delas não era apenas fazer uma cirurgia de pálpebra, mas sim melhorar a percepção do seu olhar. Mas como assim? Eu vou te explicar. Quando as pacientes vêm ao consultório, elas costumam utilizar as seguintes frases, quando se referem à região dos olhos. Ah, eu pareço cansada, pareço triste, pareço brava, ou ainda elas me dizem que as pessoas perguntam se elas estão dormindo bem à noite. Isso me fez perceber que, na verdade, a maioria das pessoas não deseja apenas tirar uma dobrinha de pele nas pálpebras, mas sim melhorar um atributo. Atributo é a mensagem que os seus olhos têm passado: tristeza, cansaço, severidade, braveza. E, logicamente, para que haja uma mudança desses atributos, é necessário corrigir alguns detalhes que causam o envelhecimento do olhar. Então, o meu grande desafio foi desenvolver uma técnica cirúrgica que fosse eficiente o suficiente para melhorar esses atributos e, ao mesmo tempo, delicada, para não alterar as características de cada pessoa. Com essa ideia na cabeça, eu desenvolvi o protocolo Rejuve10. Eu chamei de protocolo porque ele é muito mais do que apenas uma cirurgia. Trata-se de uma combinação de 10 passos que unem cirurgia e procedimentos estéticos, sendo que todos eles são realizados ao mesmo tempo, para conseguir um resultado consistente, duradouro e natural. Essa é a grande vantagem do Rejuve10, a soma de todas essas técnicas. Além disso, é necessária uma cuidadosa avaliação pré-operatória, para entender não só os seus objetivos com a cirurgia, mas também as necessidades técnicas para o seu caso, pois nem todas as pessoas vão precisar de todas as etapas do protocolo. Após realizar mais de 6.000 cirurgias, eu concluí que um resultado bonito para os olhos é mais do que uma cirurgia de pálpebra. Ele envolve uma série de detalhes, como um correto planejamento da cirurgia, pequenos procedimentos estéticos e, logicamente, uma técnica de blefaroplastia bem executada. Nesse vídeo, eu vou explicar o que é o Rejuve10 e como ele pode te ajudar a voltar a ter um olhar jovem e descansado. Antigamente, considerava-se esse um bom resultado para uma cirurgia de pálpebra. Você retirava o excesso de pele, tirava as bolsas de gordura e era isso que a paciente tinha de resultado. Mas se você parar para observar, a retirada excessiva das bolsas, sem o preenchimento das olheiras, cria um efeito de encovamento. E isso é um sinal de envelhecimento e não de rejuvenescimento. Costumo dizer para as minhas pacientes que o volume certo no lugar certo é fundamental para o bom resultado da cirurgia. E é exatamente isso que eu faço. Eu retiro o excesso de volume das bolsas de gordura e coloco um pouco de volume na região ao redor dos olhos e nas olheiras. O efeito desse balanço volumétrico é sutil, natural e cria o efeito de um olhar jovem e descansado. Outro ponto que geralmente é negligenciado nas cirurgias de pálpebra, mas que para mim é muito importante, é a pele. A retirada do excesso de pele melhora o efeito de dobras que se formam com o envelhecimento. Mas e a pele que fica? Uma pele bonita, sem aquelas ruguinhas finas, é muito importante. Por isso, ao final da cirurgia, eu costumo tratar a pele com a aplicação de um peeling ou de um laser. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença e garante um efeito de naturalidade aos resultados. Outro detalhe que costuma passar despercebido no planejamento pré-operatório da cirurgia de pálpebra é a avaliação da saúde da borda do olho. Sabe essa região onde crescem os cílios? O nome dela é tarso. E assim como o resto da pálpebra, ela também sofre envelhecimento e fica frágil com o passar do tempo. Quando realizamos a cirurgia da pálpebra inferior e não reforçamos essa estrutura, pode acontecer do canto do olho ficar meio aberto.
O nome dessa complicação é scleral show e ela pode ser facilmente evitada realizando-se um pequeno ponto de suporte na lateral do olho. O nome desse ponto é cantopexia. Outra vantagem dessa técnica é a melhora da angulação do olho. Eu vou simplificar que é para vocês entenderem. Com o envelhecimento, ocorre um arredondamento do canto do olho e uma angulação negativa. Essas alterações causam um efeito de olhar triste e cansado. Ambas as alterações podem ser corrigidas com essa cantopexia. Esse simples pontinho cria aquele efeito que as pacientes tanto perguntam, que é o chamado fox eyes. É um detalhe muito sutil, porém muito bonito, e que muitas pessoas criam com o delineador e a maquiagem. Um detalhe que cuido com bastante cuidado é a qualidade das minhas cicatrizes. A incisão da pálpebra superior é cuidadosamente posicionada aqui, nessa dobrinha do olho, o que torna ela muito discreta e praticamente imperceptível. Já na pálpebra inferior, muitas pessoas acham que quanto mais perto do cílio, melhor, e isso é um erro muito comum. Cicatrizes muito perto da borda do olho podem causar retração e criar aquele efeito que eu citei de olhar meio aberto, que é o scleral show. Quando eu faço essa cirurgia, eu primeiro avalio a quantidade de sobra de pele com o auxílio de 2 pinças. Eu retiro apenas a quantidade de pele necessária. E a cicatriz fica estrategicamente posicionada mais ou menos uns 2 milímetros abaixo dos cílios. Isso permite cicatrizes discretas e praticamente invisíveis. E acredite quando eu digo que ela praticamente desaparece. A maioria das pacientes não lembra dessa cicatriz depois de 30 dias. Outro artifício que eu uso é a aplicação de toxina botulínica e o uso de gel de silicone. Eles são grandes aliados nessa luta contra as cicatrizes. A sobrancelha é um ponto de referência muito importante para a nossa expressão e que geralmente é negligenciado nas avaliações das cirurgias de pálpebra. Na minha opinião, não adianta nada você tirar essa dobra de pele se a sua sobrancelha não está bem posicionada. Você vai perceber que a maquiagem vai parar de borrar, mas o olhar continua triste e cansado. E como que eu faço para resolver isso nas minhas pacientes? Pacientes mais jovens em que eu percebo uma sobrancelha caída, porém com uma queda muito pequena, eu geralmente indico apenas a aplicação de toxina botulínica. Mas quando essa queda é mais acentuada e acontece em toda a extensão da sobrancelha, a melhor opção é uma cirurgia de vídeo. A videocirurgia de fronte é um procedimento realizado com pequenos portais localizados dentro da área do cabelo. Ela permite o tratamento de toda a região da testa e da lateral dos olhos sem deixar cicatrizes visíveis. Além disso, é possível tratar também as rugas da testa e dessa região que fica entre as sobrancelhas. Eu já utilizo essa moderna técnica há mais de 6 anos e posso garantir que os resultados são duradouros e seguros. O Botox é a cereja do bolo da cirurgia de pálpebra. Ele ajuda a melhorar a região dos pés de galinha, a levantar a sobrancelha, melhora aquela expressão de braveza e eu ainda uso ele para melhorar as suas cicatrizes. Eu sou a prova viva de que o Botox funciona. Eu tenho 44 anos e aplico ele desde os 29 e eu não tenho rugas na região da testa. Muitas pessoas acham que o efeito do Botox é aquela paralisia temporária que dura entre 4 e 6 meses. A paralisia é legal, mas o verdadeiro bônus desse tratamento é o retardo da passagem do tempo. Se você tiver a oportunidade de fidelizar no Botox e realmente aplicá-lo de 2 a 3 vezes por ano, você vai ver que as suas fotos daqui a 5 anos estarão melhores do que as fotos de hoje. Isso é o que eu percebo nos meus pacientes e isso é o que eu observo em mim mesma. Tanto que eu e o Eduardo somos fãs desse produto. Eu posso dizer que eu não consigo ficar mais sem ele. Antes, inclusive, de fazer essa gravação, eu tive o cuidado de reaplicar o meu Botox. Um último detalhe técnico, mas não menos importante, é a blefaroplastia transconjuntival.
E para eu poder te explicar o que é isso e por que ela é tão importante, eu vou te ensinar um pouquinho de anatomia. Pense na pálpebra como um sanduíche de 7 camadas. Incrível que uma estrutura tão fina tenha tantos detalhes anatômicos. Daí, vocês começam a entender o quão delicada é cada uma delas e o grau de dificuldade técnica dessa cirurgia, pois quando eu opero, eu preciso identificar uma a uma. Antigamente, costumávamos retirar as bolsas de gordura através da incisão da pele. E para alcançar as bolsas, eu precisava atravessar 5 camadas de tecido. Isso aumentava o risco de complicação, o inchaço do pós-operatório e o tempo de cicatrização dos meus pacientes. Por isso, eu resolvi mudar a forma como eu realizo essa etapa da cirurgia. Agora, eu retiro essas bolsas por uma pequena incisão na parte de dentro dos olhos. Isso porque, quando eu inverto o acesso, eu preciso atravessar apenas uma camada de tecido para chegar nas bolsas. Não precisa nem explicar a enorme vantagem que essa via de acesso tem. Lógico que ela é tecnicamente mais difícil e é necessário um instrumental cirúrgico muito específico para garantir a proteção dos olhos. Mas com certeza meus resultados melhoraram e meus pacientes se recuperam melhor e mais rapidamente depois que eu comecei a realizar a blefaroplastia transconjuntival há alguns anos. Vocês não imaginavam que tinha tanto detalhe técnico em uma simples cirurgia de pálpebra, né? De forma resumida, é assim que eu avalio as pálpebras e que eu realizo as minhas cirurgias. A cirurgia realizada utilizando o Rejuve-10 permite um procedimento mais seguro, com menos dor, menos inchaço, uma recuperação mais rápida, cicatrizes praticamente imperceptíveis e, o que é melhor, com um resultado bastante natural. Posso garantir que as pessoas ao seu redor vão notar que você está diferente, que você mudou. Vou te perguntar se você fez um botox ou se você fez um preenchimento. Elas vão notar que tem algo de novo, mas ninguém vai virar para você e dizer: "Ah, fez uma cirurgia de pálpebra, né?" Esse é o efeito do Rejuve-10, uma mudança visível, porém natural. Agora que você aprendeu o que há de mais moderno para resolver o problema do olhar cansado, você deve estar se perguntando: e o resto do rosto? Como eu posso fazer para melhorar o bigode chinês, ou aquela papada que aparece nas fotos, ou simplesmente aquelas ruguinhas finas e aqueles poros que você não consegue disfarçar mesmo com uma boa maquiagem? Se você quiser saber mais sobre rejuvenescimento facial, eu te convido a nos seguir no Instagram. E se você ficou com alguma dúvida, basta clicar no link abaixo que a equipe da Belvivere entrará em contato. Nós vamos te ajudar a deixar no passado esse olhar cansado. Ah, e antes que eu me esqueça, eu preparei um presente para quem entrar em contato conosco. Um e-book, que é um livro digital bem legal, super completo, com outras informações e dicas que não estão nesse vídeo. Ele será enviado gratuitamente para todas as pessoas que entrarem em contato. Essa é a minha forma de te agradecer pela atenção. E fico te aguardando pessoalmente para uma visita aqui na Belvivere. Até lá!